No mundo repleto de informações falsas, o Preto no Branco traz para você Fake. Aqui não, o seu espaço de verificação de fatos. Fake. Aqui não. Pela verdade sempre. Hoje eu vou falar de um assunto delicado e que tem confundido muita gente. A tal da história dos banheiros unissex nas escolas. Na realidade, essa história ela já vem sendo compartilhada há muito tempo. Inclusive ganhou força no ano passado durante a campanha eleitoral. Mas há algumas semanas atrás, o assunto voltou à pauta, com a informação de que o governo Lula iria obrigar as escolas a implantar o tal do banheiro unissex. E agora, há poucos dias, a história volta novamente, mas dessa vez com o canhão voltado contra o STF. Veja aí um trecho do vídeo que está circulando nas redes sociais e que já acumula milhares de compartilhamentos e visualizações, tanto no Facebook, Instagram, TikTok, no X, sem contar nos inúmeros milhares ou milhões de grupos de WhatsApp. Preste atenção ao vídeo. O deputado federal vai passar uma mensagem importantíssima e vamos viralizar esse vídeo. Boa noite a todos os patriotas. Sou o deputado federal Coronel Crisóstomo. Logicamente, eu sou do PL, bolsonarista permanente. Hoje nós estamos muito tristes que no final da tarde de hoje foi publicado no Diário Oficial da União banheiro unissex no país. Então agora, um absurdo, um escárnio, uma coisa horrorosa bate na porta das nossas famílias. E pior, nas escolas para as crianças e para os jovens. E ainda aquele pai, segundo reza a resolução, ainda aquele pai contestar, será processado. Então agora, nem nos filhos, os pais têm mais a direção. É um governo que virou afundar o nosso país. Infelizmente, quem aparece no vídeo é um deputado federal Coronel Crisóstomo, e ele fala sobre uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, um órgão ligado ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Mas da forma como o deputado fala e com os caracteres introduzidos ao vídeo, dá a impressão que é uma resolução do STF, o que não tem nada a ver. Aliás, fomos até as redes sociais do deputado e o vídeo em questão sequer está lá. As redes sociais dele são recheadas de postagens críticas ao governo Lula sobre vários assuntos, mas essa fala em si não está lá. E por um motivo óbvio, porque ela está cheia de informações falsas. É preciso deixar bem claro, não é verdade que o STF aprovou resolução determinando a implementação de banheiros unissex nas escolas e que quem reclamar será processado, como alegam as publicações nas redes sociais, como esta que a gente viu há pouco. Assim como também não é verdade que o governo Lula tenha instituído a obrigatoriedade da instalação de banheiros sem distinção de gênero em escolas. Não existe absolutamente nada. O que existe sim, e isso tem sido usado para gerar desinformação, é uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, que sugere, veja bem, sugere, ou seja, faz recomendações para garantir a inclusão de pessoas transexuais e transgêneras no sistema de ensino. E o que é preciso deixar muito bem claro, esse documento não tem força de lei. Vamos ver melhor que documento que é esse que está gerando tanta confusão. Como você pode ver aí, a resolução do Conselho foi publicada no Diário Oficial da União no dia 19 de setembro. Foi quando começou toda essa confusão. O documento se baseia em várias decisões anteriores, inclusive uma portaria do Ministério da Educação e também uma resolução do Conselho Nacional de Educação do ano de 2018, primeiro ano do governo Bolsonaro, que na ocasião, pelo que me lembre, não geraram qualquer tipo de polêmica. O ponto-chave de toda essa polêmica está no artigo 6º da resolução,
que diz o seguinte, abre aspas, devem ainda ser implementadas as seguintes ações no sentido de minimizar os riscos de violências e ou discriminações. Sempre que possível, instalação de banheiros de uso individual, independente de gênero, para além dos já existentes masculinos e femininos nos espaços públicos. Então vamos lá, gente. Em primeiro lugar, vamos deixar mais uma vez bem claro, esse assunto não tem nada a ver com o STF. Em segundo lugar, trata-se de uma resolução de um conselho meramente consultivo, que não tem qualquer força de lei. Terceiro lugar, ainda que fosse uma obrigação, ainda que fosse, olha bem o que diz o texto da resolução. Abre aspas, sempre que possível, ou seja, se a escola decidisse que não é possível, já estaria resolvido. Sempre que possível, instalação de banheiros de uso individual. Seguindo com o texto, sempre que possível, instalação de banheiros de uso individual, independente de gênero, para além dos já existentes masculino e femininos, nos espaços públicos. Ou seja, não tem nada de menino e menina usar o mesmo banheiro. A sugestão do Conselho é que, além dos banheiros coletivos, masculino e feminino, exista um terceiro, individual, para quem se sentir eventualmente constrangido a usar os banheiros coletivos. Mas, como eu disse e repito, essa resolução não é do STF. E também não existe lei ou decreto qualquer sancionado pelo governo Lula que institua a obrigatoriedade de instalação de banheiros sem distinção de gênero em escolas. É tão somente uma recomendação de um conselho para tentar minimizar as questões de violência nas escolas públicas. Enquanto as pessoas mal intencionadas inventam ou distorcem informações para confundir o máximo de gente possível por puro interesse político ou talvez econômico, a triste realidade da educação brasileira é subjugada. Ninguém dá bola, por exemplo, aos números do Censo Escolar de 2022. Ele aponta que 55% das escolas públicas destinadas à primeira infância no Brasil não têm banheiros adequados com privadas e lavatórios apropriados para crianças de até 6 anos. E pior ainda, um outro número oficial que ninguém deu bola, com base no censo de 2021 do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, esse número mostra que em 2021, no Brasil, existiam 3.700 escolas públicas sem nenhum banheiro, nem masculino, nem feminino, muito menos um terceiro. E isso não é fake, isso é a triste realidade. Por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima. Fake, aqui não. Pela verdade sempre.